uma coisa é você ler meu trabalho, tentar fazer, dar tudo errado, e você vai pra cima de mim e você fala assim, pô, Luiz, tá dando certo, cara. Manda aí teus protocolos, etc e tal. Aí, às vezes, você tem que entender, pô, será que seu laboratório ele é mais pobre que o meu? Você tem mais uma limitação de estrutura? Será que o seu kit ele tá vencido? Será que... Enfim, tem várias variáveis nisso, mas o que é o comum acontecer? O comum são, assim, tem esse problema da pessoa, às vezes, encontrar resultados completamente diferentes. Eles vão lá e publicam mesmo isso, mostram isso pro mundo, dizendo, ó, não é bem assim. Aí pode ser que seu trabalho, às vezes, começa a ser questionado. E aí, cara, o fim da carreira do cientista é quando ele tem um trabalho retratado. Ah, ele tem que corrigir o próprio... Não, é retratado. O que é retratado? É excluído. É como se chegasse um comitê e falasse assim, ó, isso aqui não funciona mesmo. Ele mentiu. E aí o trabalho ele é retratado. Isso fica uma marca, uma mancha na carreira do cara que... Pô, é uma vergonha absurda, cara. Mas isso é foda, porque quem é esse cara que tem o poder de decidir? O teu tá retratado. Então, aí vamos lá. A gente pode falar sobre como é que a gente julga um artigo. Primeiro, para o pessoal entender, o que é um artigo científico? Artigo científico é como se fosse uma notícia no jornal. Você abre lá o jornal, vai ler. Hoje em dia o pessoal não usa mais papel, vai na internet. Pô, aí fala lá, aí o Petri assim, ó. Descobrir o motivo pelo qual o céu é azul. É o nome da manchete. Lá nessa notícia tem que explicar, você vai ter que explicar como que você chegou nessa sua afirmação, né? Isso é o artigo científico. O artigo científico é fruto, né? É um momento, digamos assim, é a cereja do bolo do trabalho do cientista, depois de anos. Tem trabalhos que levam aí, sei lá, 10 anos. Onde ele vai escrever tudo aquilo que ele encontrou, como que ele fez, e explicar isso da maneira mais detalhada possível. É um artigo científico. E aí esse artigo científico, você bota onde? Você publica onde? No Facebook, no LinkedIn? Tem cientista que faz isso. Tem cientista que faz isso. Fala assim, quantas publicações você tem? Ah, eu tenho centenas. 800 posts. No grupo do Facebook fechado dele e da família. Pode ter, sim, esses cientistas, enfim, cientistas que fazem isso. Mas, cara, é um processo complicado, cara. Um processo doloroso e difícil. Por quê? Aí, beleza. Aí o cientista vai escrever. Escreveu, detalhou. Aí são muitas pessoas que tem que ler, enfim, que participaram do trabalho. E aí você escreveu o seu artigo científico, que é você contando a notícia sua. O que você descobriu. E aí você tem que escolher lá uma revista. O que é a revista? A revista é como se fosse esse site lá na internet que vai publicar essa sua notícia. E tem inúmeras. Essas revistas, elas são também qualificadas assim no seu impacto, no seu potencial. Tem as melhores, tem as mais ou menos. E tem as famosas, por exemplo, Nature. Todo mundo ou escuta falar da Nature. Mas quem é que decide? O cientista que ele tem que ter o senso, né? Tem o cientista sem noção, que acha que o trabalho dele ganha o Nobel e vai tentar mandar para uma revista dessa e em 2 dias vai receber um não. Mas eu digo assim, quem é que decide a nota dessas revistas? Ah, tá. Então, aí beleza. Cada revista começa com 0 nota, quando ela nasce. Com o tempo, os artigos que forem sendo selecionados por ela, eles vão sendo o quê? Citados por outras pessoas. Outros cientistas vão citar aqueles trabalhos. Então, se a minha revista eu publico, sei lá, 5 por mês, só que cada artigo desse meu vai receber, sei lá, 100 pessoas falando deles. 100 citações, que a gente chama. É altíssimo. É uma revista que tem um impacto muito grande. Os trabalhos dela são relevantes. A citação é tipo o like no Instagram. Só que daí você põe no teu artigo. Então, quando você estiver escrevendo seu artigo, você vai estar citando. A minha foto recebeu 10 mil likes. Só pra eu fazer analogia burrona aqui, pro pessoal entender, porque eu represento os burros aqui. Tá? Então, é tipo isso. É, tipo isso. Assim, a minha foto, ela foi citada, né? Assim, né? Recebeu ali o like de outro cientista. De outros fotógrafos. De outros, assim. Que eles falaram assim, pô, o seu trabalho é legal porque eu posso usar no meu. Pra você falar assim, ó. Petri 2020 falou que entendi. O céu é azul por isso, por isso. Tá. Aí eu coloco ali a referência, que é você. Citei você. Basicamente é quantos cientistas aceitaram aquela ideia. Isso, eu citei seu trabalho. Eu confiei no seu trabalho e tô citando ele.
Então, vai nesse processo de citação, Entendi. vão se citando, etc e tal. Aham. Até que chega um momento que elas começam, por uma série também de números e citações e impacto, elas ganham o que a gente chama de fator de impacto. Uhum. Que pode ir de 0 a 100. Eu te pergunto isso porque, vendo de fora, assim, esse mundo dos cientistas, eu percebo, assim, não existe um perigo de um grupo acabar dominando. Por isso que eu pergunto, quem é que decide a nota dessas revistas? Uhum. Porque o ser humano, ele é falho, ele tem seus interesses. Então, será que não rola assim, eu gosto desse cara, então eu vou citar bastante pra ele poder entrar nessa revista. Eu vou fazer essa revista ser mais importante. A famosa panelinha da ciência. Você me cita, eu te cito. Então, Isso acontece. como é que nós, meros mortais, vamos confiar na ciência e nos cientistas, Exato. vendo por esse aspecto, assim, de seres humanos dentro de um lugar que a gente nunca foi, a gente não sabe como é que funciona, organizando isso e nos falando, nossa, a revista aqui é boa. Aí eu fico, tá, mas por quê? Aí que tá. Nessa parte de revista ainda é muito difícil você conseguir falar pra uma pessoa que uma revista boa e uma revista ruim. Claro que revistas, por exemplo, Nature, Science, todo mundo fala, um Nature, uma Nature, são revistas famosíssimas que ela recebe muito artigo e aceita pouquíssimos. Ela só aceita aqueles que têm um trabalho robusto, de impacto. Uhum. É meio que tipo assim, a Broadway, tu só vai se apresentar aqui se tu for um ator muito foda. Você tem que ser foda. Se você publicar numa Nature, você tem que ser foda. Uhum. Seu trabalho tem que ser muito bom. Ou seja, se o cara, a carteirada do cientista, ele chega e fala assim, publiquei na Nature. Uhum. Aí tu fala que, caraca, esse cara é foda mesmo. Uhum. Que a gente sabe que não é fácil. Ainda tá difícil a gente poder explicar pras pessoas isso, inclusive. Como é que você, leigo, sabe que ela é uma revista boa? Como é que não fica só um esquema de vocês aí? Cara, é difícil, assim. Ou você vai entrar no site, vai tentar ver se faz sentido. A forma mais certa é você, talvez, às vezes, perguntar pra um cientista. Pois é. Você vai perguntar, cara, essa revista aqui é boa, é confiável? Mas hoje em dia tem gente que até desconfia da Nature, né? É que meio que depende do interesse do cara também. Ele vai te falar que a Nature é boa ou ruim. Com viés, que é outro problema que a gente tem na ciência, que é o viés, o famoso viés. É muito complicado. Tanto que os cientistas, eles fazem de tudo pra reduzir isso, né? O viés de... Tem vários tipos de vieses na ciência. Viés de seleção, viés de um monte de coisa. Que assim, você propõe uma ideia, você já... meio que já se influenciando pra um resultado, entendeu? Tem isso daí pra caramba. Mas... E aí, enfim, voltando, a pessoa recebe lá, vai mandar pra revistinha. E nessa revista você tem um outro nome. Outro nome bonito que os cientistas usam. Os pares. Os pares. Você tem uma revisão por pares. Do que é isso? Você pega lá qual é a tua área? Minha área é céu azul. Você tem o pica da atmosfera, com o pica do céu, com o pica do oxigênio. Tudo que compõe aquilo ali que você está estudando vão ser os caras que vão olhar o teu trabalho, vão revisar, vão criticar e vão dizer, cara, teu trabalho é show, mas eu acho que você tem que fazer isso aí, isso ainda modificar. Ou teu trabalho não serve pra minha revista, tá negado. E aí é um processo de revisão por pares, que são essas pessoas da área, que entendem às vezes muito mais do que você do assunto, que vão fazer críticas, que vão falar que o seu trabalho é legal ou é ruim, ou que um resultado seu parece ser bem estranho, ou indicam pra você fazer outros testes. E isso é um processo que pode levar um ano. Eu tô pensando aqui... Até o momento que eles vão falar, beleza, o trabalho tá ok pra ser publicado aqui. Tipo, e essa explicação é no mundo ideal, né? De como que o ser humano devia agir. Aí eu fico pensando assim... Existe a panelinha do amiguinho que vai revisar? E mais que isso, existe a indústria por trás. A indústria do remédio, a indústria da farmacêutica. Só ver quem são os donos das revistas. Por exemplo, grandes conglomerados que isso é uma outra coisa absurda na ciência que a gente tenta entender, assim, cara, você fala e você vê que isso é ridículo. Você imagina. A gente não fala que ciência tem que ser acessível. Tem que ser acessível. Por uma série de motivos. Desde a linguagem que você vai usar, até como que você acessa aquele trabalho. Tudo. Aí o cara vai lá, quero ler esse estudo aí. Aí a revista fala assim, quer ler, amigo? $2.000. Tem isso? Tem tanto pra você publicar, ou seja, o cara já é ferrado de dinheiro. Cientista, tipo, ferrado. Aí ele descobre algo legal, aí ele vai mandar pra uma revista top, a revista fala assim, cara, tu vai ter que pagar.
Uhum. Tem que pagar aqui a nossa taxa de processamento, que eles chamam o nome, né? $3.000. Você tem essa grana? Pô, cara, não tenho. Deixa pra lá. Aí você fala assim, pô, sou do Brasil. Aí, qual é a resposta que normalmente a gente recebe? O Brasil não é tão pobre assim, não. É mesmo? É. Caralho, esse cara tá com a visão boa. Meu. E aí, cara, e aí você tem que pagar. Ou você paga, ou você não publica. E aí você paga, o cientista vai, rala, pagou $2.000, $3.000, dependendo da revista. Pra fazer o quê? Pra aquele grupo lá vai receber a grana, vai liberar o artigo de forma online. E aí tem duas opções. Ou ele vai liberar pra todo mundo ler de graça, ou ele também vai te cobrar pra um leitor que quiser ler o teu artigo. Uhum. Aí o cara vai lá e vai cobrar, sei lá, $80 se você quiser baixar o artigo. Puta, meio que vira uma... Mano, isso é uma coisa tão absurda que você tá escondendo conhecimento, você tá bloqueando. Ou seja, você tá dificultando o trabalho, porque o cara já é ferrado, fudido, não tem grana, gastou já o dinheiro dele o ano inteiro trabalhando, não recebeu verba extra, aí vai chegar na hora da publicação, a revista fala assim, pô, desculpa aí, cara, não vou te dar nem desconto. É $3.000. E também não existe... Acho que obviamente deve existir, tipo assim, uma grande empresa tá desenvolvendo um remédio e aí tem um cara dentro dos cientistas que vai ganhar alguma coisa com aquilo, ou ele é dono desse remédio também, aí, passa aqui, aceita esse artigo. Cara, eu quero poder acreditar que isso não aconteça, tá? Mas é complicado quando... Mas assim, eu não tenho como dizer que isso não acontece, porque eu não sei realmente. Mas existe essa coisa da panelinha de citação. Tipo assim, pô, cita meu trabalho que eu cito teu. Pô, dá um like aqui que eu dou um like. Aprova esse remédio que eu te dou uma comissão. Pode acontecer, cara. Pode acontecer. Foda, então assim, eu não duvido do ser humano. Por isso que eu estudo o mini cérebro, cara. Eu sei que mal eles não vão fazer. Eles Não vão me matar. Porque eles não desenvolveram consciência ainda. Exatamente.